Hoje eu trago para você do Devocional 2024, Deus tem ciúmes de você. Deus foi se afastando pouco a pouco. A visão da roda e o principal versículo para você entender o livro de Ezequiel. Capítulo 8, 9, 10 e 11. Neste devocional que estamos indo de Gênesis a Apocalipse. E com certeza você tem aprendido o melhor de Deus para a sua vida. No capítulo 8, no versículo 6 e no versículo 12, ele fala sobre os ciúmes. Quando fala sobre a visão das abominações em Jerusalém. Deus pegou Ezequiel e em visão mostrou para ele tudo o que estava acontecendo que deixava Deus, de certa forma, entristecido e enciumado, porque eles estavam trocando Deus. A palavra de Deus no versículo 6 e 12 diz: Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. É aquela história, né? Sempre tem a última. É aquela situação. Quando a gente pensa que viu tudo, aí vem uma situação pior. No versículo 12 diz: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Os ciúmes de Deus se dá pelo adultério espiritual, a idolatria. Monumentos, imagens haviam sido erguidas no local que outrora era denominado o Santuário do Senhor. Eles tinham afixado pinturas de répteis e de animais que eram detestáveis nas paredes do templo, junto com diversos ídolos. Os deuses serpentes associados às religiões dos seus vizinhos, como o Egito, Canaã, a Babilônia, tinham corrompido o lugar santo. Hoje, este lugar santo é o nosso interior, que muitas vezes erguemos monumentos ou pintamos imagens que passamos a adorar e idolatrar dentro de nós, como pessoas, bens, dinheiro, carreira, status. Muitas vezes temos comportamentos do nosso secreto pensando que Deus não nos vê. Mas o Senhor que tudo vê tem ciúmes de nós. No versículo 17, a palavra de Deus diz: Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Essa frase obscura, dita por Deus após mostrar a Ezequiel a idolatria, a imagens e aos astros, não se acha em nenhum outro texto bíblico. Possivelmente, a interpretação desta frase seria: são um mau cheiro ao meu nariz, ilustrando o quão abominável a idolatria era para Deus. Já no capítulo 9, no versículo 3, quando fala sobre os castigos de Jerusalém, diz: A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa,
E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Você vai observar neste capítulo, no próximo, que Deus ele foi pouco a pouco se distanciando. Saiu ali do lugar onde ele se revelava, que era na tampa da arca da aliança, onde haviam os querubins, e foi para a entrada da casa, a entrada do templo. Entristecido por ter sido rejeitado pelo seu povo, Deus cumpriu a promessa de abandonar o templo caso os seus se desviassem dele. Você pode ver isso lá em 1 Reis, capítulo 9, no versículo 6 ao 9. Mas, em vez de partir de súbito, a glória do Senhor afastou-se por etapas. Primeiro, de sobre o querubim, no Santo dos Santos, até a porta. Depois, da porta até os querubins da visão de Ezequiel. Depois, acompanhou os querubins até a porta oriental da casa do Senhor. E por fim, ainda mais longe, foi para o Monte das Oliveiras, fora da cidade de Jerusalém. Ou seja, pouco a pouco, a presença de Deus foi se afastando, porque o pecado e a iniquidade iam aumentando. Não há espaço para Deus e o pecado no mesmo lugar. Não tem como a água se misturar com o óleo. Não tem como a luz se misturar com as trevas. O puro com o imundo. Não tem como Deus estar presente no mesmo lugar onde habita a iniquidade. No versículo 4, a palavra de Deus diz: E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Estes com a marca na testa são, nos dias de hoje, os que têm a mente dirigida pelo Espírito Santo. Ou seja, os batizados com o Espírito Santo dado pelo Senhor Jesus aos que lhe pertencem. Nós, que somos dele, temos essa marca no nosso ser. No capítulo 10, no versículo 13, quando fala sobre a visão das 4 rodas, ele não estava aqui tendo uma visão de um automóvel de última geração. Ele estava tendo aqui uma visão sobre Deus, quando diz assim, no versículo 13: quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. Esse nome, bem como uma explicação como se estiver uma roda dentro da outra, refere-se ao movimento constante de Deus. Ele está ativo e em movimento. Isso nos ensina que, se ele habita dentro de nós, nós não somos parados. Estamos em constante movimento. Estamos em constante evolução mental, emocional e principalmente espiritual. Já no capítulo 11, do versículo 16, quando a palavra de Deus fala sobre a promessa da restauração de Israel, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Olha que interessante. Esse versículo é fundamental para entender o livro de Ezequiel. Antes do exílio, o povo de Deus associava Jerusalém e o templo à presença de Deus entre eles.
Agora Deus, neste versículo, mostra ao seu povo que Ele mesmo podia ser o seu santuário. Não podia ser confinado geograficamente. Deus estava com o seu povo exilado, até mesmo na Babilônia. Posteriormente, Cristo veio a substituir o templo. Então, aqueles que estão em Cristo estão no santuário. Você pode ver isso no livro de João, capítulo 2, versículo 19 ao 21. E para terminar, no versículo 11, do 19 ao 20, a palavra de Deus diz: dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a radical mudança que conduz à obediência genuína às leis de Deus. O primeiro coração que aqui se refere, o coração de pedra, está se referindo ao coração adâmico, segundo Adão. O coração de carne é o coração segundo Cristo. À medida que os exilados iam se arrependendo e tomavam medidas que demonstrassem o seu arrependimento, como eliminar os sinais tangíveis da idolatria, Deus lhe dava um coração novo, receptivo a Ele. Quando afastaram os problemas externos, Deus eliminou os problemas internos. É assim que Ele trabalha conosco. Se foi especial para você o devocional de hoje, então clica nesse aviãozinho aqui e envia a todos os seus contatos, para também fazer ser especial para alguém. Coloca no seu story, coloque nas suas listas de transmissão e redes sociais e também deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você com mais Devocional 2024. Que Deus te abençoe.